na parábola de Jesús, que está en el Evangelio de Mateo y solamente se encuentra en el Evangelio de Mateo. Está en Mateo 20, vamos a leerla, al menos vamos a empezar con algunos versículos, después leeremos los demás. Dice así, Mateo 20, del 1 al 7. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y luego a la media tarde él hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Es la parábola de los viñadores, de los que trabajan en la viña del Señor. Y hoy ese es el tema que vamos a hablar: la vida en la viña. ¿Cómo es el trabajo? Seguramente hay muchas lecciones que aprender sobre ese tema, pero hoy yo quiero enfocarme en solamente dos ideas. La vida en la viña. Oramos. Padre, muchas gracias esta mañana por tu iglesia reunida, por la escuela bíblica, por todo que hemos podido disfrutar. Bendice a los niños ahora en su culto infantil. Gracias por todo, Señor. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos, Padre. Habla en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de entrar al capítulo 20, vamos a volver un poquito al capítulo 19 de Mateo y ver el contexto. El capítulo 19 es famoso porque es el encuentro de Jesús con el joven rico. Un joven que al final, sabemos, no pudo dejar sus riquezas para seguir a Jesús. Un joven que, dice el texto, salió triste de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque tenía muchas riquezas y no quería dejarlas. Y ese hecho lleva a Jesús a decir: les aseguro que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y por eso entonces Pedro le pregunta: ¿y cuánto a nosotros, maestro? Ese joven rico no ha dejado sus riquezas para seguirte. ¿Y cuánto a nosotros que no éramos ricos, pero lo hemos dejado todo? ¿Qué será de nosotros, maestro? ¿Qué ganaremos? ¿Qué recompensa tendremos? Y Jesucristo le contesta a Pedro, está en la pantalla, vamos a leer todos juntos. Y todo por mi causa ha dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Promesa del Señor. Pero en el capítulo siguiente Jesús cuenta esa parábola. Ahí se termina el capítulo 19, el 20, la parábola de los viñadores. La historia de un hombre, propietario de un viñedo. Era la época de la vendimia, la época de la cosecha de las uvas. Y este hombre necesita mano de obra adicional. Aún de madrugada, tempranito, él se va a la plaza del pueblo a buscar trabajadores para la viña. En cuanto a los trabajadores, les contrata y les envía: entonces vayan a mi plantación, a mi viñedo para cosechar. Pues promete les pagar un denario, que era el sueldo correspondiente a un día de trabajo. 9 de la mañana, el dueño de la viña vuelve a la plaza, ficha a algunos trabajadores más y dice: vayan a mi viñedo y yo les pagaré lo que sea justo. Pero a las 12 del mediodía vuelve a la plaza y contrata más trabajadores. Y a las 3 de la tarde hace lo mismo. Va a la plaza del mercado y dice: vayan a mi viñedo, vayan a trabajar. Pero lo más sorprendente de la parábola es que a las 5 de la tarde, o la hora 10ª, como dice algunas versiones, el dueño del viñedo vuelve a la plaza para buscar más trabajadores. Y nos dice el texto entonces lo siguiente, vamos a leer todos juntos. Alrededor de las 5 de la tarde, salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? ¿Por qué nadie nos ha contratado? Contestaron. Él les dijo: vayan también ustedes
común buscar trabajadores a esa hora. Son las 5 de la tarde. La jornada de trabajo se terminaba a las 6. ¿Quién iba a buscar trabajadores faltando 1 hora solamente para el fin de la jornada? Essa parábola não é a mais difícil de interpretar. Já les doy ahora a clave. Bueno, el dueño del viñedo o de la viña es Dios. El viñedo es su reino, el reino de Dios. Los trabajadores somos nosotros, o debemos de ser nosotros. Y por fin, el salario pago al final del día, la recompensa es la vida eterna, la salvación. Pero ¿qué podemos aprender a partir de esa parábola? Seguramente muchas cosas, pero como he dicho, tiempo es limitado, me quedaré con 2 lecciones hoy. Sobre la vida en la viña. La primera lección sobre la vida en la viña del Señor es que nunca es tarde para llegar. Amén. Nunca es tarde para llegar. El dueño del viñedo sale a buscar trabajadores a lo largo del día. Incluso al final del día, como hemos visto, sale a buscar viñadores. E as horas do dia aqui representam as diferentes épocas da vida de uma pessoa, as diferentes fases da vida de alguém. Assim que podemos entender que Deus está buscando a gente de todas as idades. No viñedo de Deus não há exceção. No reino de Deus não há etarismo. Deus busca a niños, a adolescentes, a jóvenes. Deus busca a adultos, hombres hechos, mujeres hechas. Deus busca ancianos. ¿Por quê? Porque lo que Deus busca antes de classificar por pessoas, antes de classificar por edad, lo que Deus busca são pessoas, são corações entregados. Deus quer salvar a pessoas, independente da idade que seja. Deus não rechaza a nadie. Verdadeiramente, todo aquele que quer ser parte de seu reino, Deus não o rechazará. No reino de Deus há lugar para todos, para niños, para adolescentes e jóvenes, para adultos e também para maiores. No reino de Deus há espaço para homens e mulheres. No reino de Deus há espaço para nacionais e imigrantes. No viñedo do Senhor há espaço para ricos e pobres, porque Deus não rechazará a nadie. Por isso, nunca é tarde para acercar-se ao reino de Deus. Pode passar que uma pessoa, pastor, viva toda a sua vida lejos do caminho do Senhor. E já em sua vejez, em seus últimos dias, em seu leito de muerte, entregue a vida ao Senhor. Pode passar? Claro que sim. Passa muitas vezes, sou testigo de isso. Pode passar que uma pessoa enferma e desenganada, já que não saudável do hospital, aceite a invitação do Senhor e ingresse na vinha. Claro que sim, pode passar. Passa muito. Quantos aqui conhecem casos assim? Levanta a mão. De gente que se... pode levantar. Muito bem. Há casos de gente que se, no último momento, entregou a vida a Jesus. Está salvo. ¿Sabe por quê? Porque nunca é tarde para entrar ao reino de Deus. A lo mejor, a lo largo dos anos, com o passar dos anos, se hace muito tarde para desarrollar alguns tipos de trabalhos. Não nos deixaram de trabalhar. Se eu quisiera ser jogador de fútbol, já não lo puedo. Não por las rodillas solamente, pero porque não tenho a edad. Puedo como muchos jugar na pachanga com os amigos por aí, pero não puedo intentar ser jogador profissional de fútbol, porque já não me dá. A lo mejor já não puedo entrar em las fuerzas de seguridad, porque a edad límite, não? Policía Nacional, Guardia Civil, ou lo que seja, já não me aceptarão. ¿Por quê? Porque já não tenho a edad. Pero nadie es tan maior que não pode entrar en el reino de Deus. Mientras hay vida, hay oportunidades. Mientras hay vida, nunca será demasiado tarde para entregar la vida a Jesús y volverse parte del reino de Dios. Las personas pueden ser rechazadas por otras personas. Las personas pueden ser rechazadas por las instituciones, por las estructuras. Podemos echar un currículum en alguna empresa y nos rechacen. Podemos ser rechazados por las estructuras, por las empresas, por las organizaciones. Podemos ser rechazados por ministerios, por las facultades de teología o por agencias de misiones. Pero jamás seremos rechazados por Dios. En su reino, Dios no rechaza a nadie. Y nunca es demasiado tarde para entrar al viñedo del Señor, aunque sea las 5 de la tarde. Pero por la misma lógica, nunca es demasiado temprano
para ser parte del viñedo del Señor. Yo he comentado aquí, entregué mi vida a Jesús cuando era niño, tenía 9 años, y yo nací crecido en la iglesia y iba a la iglesia todos los domingos, pero en aquel día, en un culto fuera de la iglesia, en la programación de niños en la placita, el Señor habló conmigo y entró algo en el corazón y yo tuve la certeza en aquel momento que sin Jesús yo estaría perdido. Tenía 9, 10 años y al final entregué, pasé adelante, entregué la vida a Jesús. Pero tenía un problema, yo era muy tímido, todavía lo soy. Y tardé un poquito más a bautizarme. Me bauticé a los 11 años de edad. Y algunos amigos se bautizaron antes de mí. Pero nunca dejé de creer. Han pasado muchos años. Pastor, ¿fue fácil? No, nunca será fácil. Trabajar en la vida del Señor nunca será fácil. A lo mejor vivir la vida en los caminos del Señor me poupó de algunas situaciones que pudiera haber vivido, pero fácil no lo es. Yo fui uno que entró a trabajar en la vida del Señor muy temprano. El Señor me llamó por la mañana. Ahora, lo que aprendí en todos esos años es, con todo lo que ha pasado, es a no poner mi confianza en las personas, o a confiar menos en las personas, pero sobre todo, aprendí a confiar más en Dios. Porque si puedo destacar algo que viví ahí en todos esos años, es que yo y mi esposa, como familia misionera, algunas veces fuimos abandonados por gente que dice, estamos contigo, y al medio del camino nos abandonou. Pero nunca, jamás fui abandonado por Dios. El dueño del viñedo nunca me decepcionó, porque Dios no nos abandona. Pero essa experiência é personal minha, pero tampoco es mía. Há uma estatística que diz que a maioria das pessoas aceitam a Jesus, a maioria das pessoas que seguem a Jesus aceitaram a Ele sendo niños. É a famosa ventana 4-14, os niños entre 4 e 14 anos. É a idade que mais gente se acerca a Jesus, porque Deus sigue chamando niños para su viñedo e não los rechaza. Não digo que o niño vai vir aqui adelante e vai predicar. Não digo que o niño seja diácono da igreja. Não vou dizer que, oye, maestro Isaías, e assenta-te porque vou poner o niño para ser maestro da escola bíblica. Não. Há coisas que têm que vir com a idade, certas responsabilidades. Pero independente disso, um niño pode ser parte do reino del Senhor, porque nunca é demasiado temprano. Creio que algumas vezes, meus irmãos, há um pouco de incredulidade. Creemos que os niños amam a Jesus, pero não muito. Podia contar-lhes muitas histórias que vivi em Brasil, em Peru, em Espanha. Gente que pensava incluso que o culto infantil servia para que os niños deixassem de molestar a los adultos em seu culto. Vamos a sacar os niños aqui? Não é que os niños querem aprender a amar a Jesus, não. Vamos a sacar os niños de aqui, ponerlos em outro rincão, porque senão nos molestam. Tipo de pensamento. Não entendem que os niños também podem adorar a Deus e que da boca de ellos sai de perfeito louvor. Não entendiam que Deus ama os niños e habla a los niños. Creemos que nossos hijos e nietos podem amar a Messi, a Cristiano, que nossos niños podem amar a los dibujos animados ou podem amar a los youtubers. Creemos que nossos niños podem amar ao Barça e ao Madrid, pero não sei, por alguma razão, nos cuesta creer mais que um niño de hecho ame a Jesus e declare seu amor a Jesus. Mas eu sei que todos os jueves, eu me sento aqui os jueves, aí onde está a Glória. Alfredo se senta aí onde está Tony. Mercedes Isaías se senta no mesmo lugar, e a dela também. E todos os jueves oramos por los niños. Não há jueves que não oremos por los niños e por los adolescentes e para os jovens e oramos para que nossos niños amem a Cristo. E eu sei que Deus escuta nossas orações. E eu sei que há padres e madres que a diário leem em sua casa a Bíblia com os niños e oram por los niños. Padres e madres que estão ensinando seus filhos a amar a Jesus, a amar a palavra de Deus. E nessa igreja há irmãs no ministério infantil que amam a los niños, se dedicam a ensinar nossos niños a amar a Jesus. Ao final, cada um elige o que crê,
Mas eu creio que esses niños que dizem amar Jesus, realmente amam a Jesus. Porque se nunca é demasiado tarde para ingressar no reino de Deus, no vinhedo do Senhor, tampouco jamais será nunca demasiado temprano para hacerlo. Alguns chegarão por la madrugada, alguns chegarão a 1 da manhã, outros chegarão a meia manhã, outros vendrão ao Senhor às 3 da tarde, e alguns chegarão já ao final de sua vida, às 5 da tarde. Pero les digo uma coisa: lo importante não é quando chegar, lo importante é chegar. Alguns chegaram atraídos por el amor de Cristo, outros chegaram huyendo do dolor, do vazio. Pero lo importante é chegar. Alguns chegaram cansados do caminho, outros chegaram heridos por las decepções. Pero lo importante é chegar. Alguns chegarão em meio a risas de alegria, outros chegarão em meio a lágrimas de arrependimento. Pero lo importante é chegar. Alguns chegarão cheios de dúvidas, outros chegarão vazios de esperança. Lo importante é chegar. No vinhedo do Senhor, entendamos, lo importante não é quando chegar ou como chegar, porque ao final o mais importante é chegar. E tu, já has chegado? Ou todavia não? E que esperas? Se todavia não has chegado, se todavia não és parte do vinhedo do Senhor, do reino de Deus, hoje o Senhor te chama. O dono do vinhedo sigue buscando vinhadores, obreiros, trabalhadores, e Ele não rechaça a nadie. A recompensa, já lo sabemos, a vida eterna, a salvação em Cristo, e Ele que prometeu é fiel para cumprir o que prometeu. Jesucristo não miente a nada, sempre nos dará a recompensa prometida. Llegue tarde, llegue temprano, pero lo importante é chegar. Pero a segunda e última lição que quero destacar nessa manhã sobre a vida de Lavinha é que toda é graça. Vamos ao texto da parábola. Diz assim que ao atardecer, o dono da vinha ordenou a seu capataz: hora do pagamento. Todos nos gusta isso, não? Dia do pagamento. Chama os obreiros e paga-lhe seu salário, começando por os últimos contratados até chegar aos primeiros. Se apresentaram os obreiros que haviam sido contratados cerca das 5 da tarde. E cada um recebeu a paga de um dia. Por isso, quando chegaram os que foram contratados primeiro, esperavam receber mais. Pero cada um deles recebeu também a paga de um dia. Ao recebê-la, começaram a murmurar contra o proprietário. Esses que foram os últimos em ser contratados trabalharam só uma hora. Dijeron: e usted nos ha tratado como a nós outros que hemos suportado o peso do trabalho e o calor do dia. Chega ao final do dia, a hora do pago. Esse final do dia aqui, muito importante dizer que é o dia do juízo final, ¿vale? Quando cada um receberá seu pago. Capataz de um dos obreiros, que haviam chegado às 5 da tarde, só haviam trabalhado na hora. E apesar de isso, receberam um denário, ou seja, a paga de um dia completo de trabalho. E os obreiros que chegaram temprano na manhã pensam então: oye, ganharemos algum extra, porque se ele é pagado a los que chegaram ao final um dia completo, nós outros vamos ganhar mais que eles, não? Vamos receber um extra. Mas não foi assim. Quando cobraram, receberam o mesmo, um denário, a paga de um dia. E muito molestos começam a murmurar: oye, como pode ser? Nós outros temos trabalhado todo o dia em tu vinhedo, hemos suportado as horas mais calorosas do dia, e esses que chegaram na última hora cobraram o mesmo que nós outros. Como pode ser isso? Não está bem. E agora termina a parábola. Agora la terminamos. Mira o que contestou Deus, o dono do vinhedo: amigo, não estou cometendo nenhuma injustiça contigo. ¿Acaso não aceitaste trabalhar por essa paga? Toma-la e vete. Quero dar-lhe ao último obreiro contratado o mesmo que te di a ti. É que não tenho direito a fazer o que quiera com meu dinheiro? Ou te dá envidia que eu seja generoso? O dono disse aos murmuradores: oye, é meu dinheiro, jogo com ele o que quero, não fui injusto contigo. Eu te dije que ia pagar-te um denário e te paguei um denário. Agora, se eu quero dar aos últimos o mesmo que ti, que tem que ver com isso? Não pode hacerlo? Queres tu mandar em meu dinheiro? Não tenho direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Tens envidia?
Não pode ser generoso. Lo que pasa es que los que llegaron primero creían que tenían más méritos, creían que tenían más derechos, creían que tenían más privilegios, pero al final aprenden la importante lección que en la viña del Señor todo es por gracia. Ninguna persona, mis hermanos, ninguno de nosotros, pastor, yo soy miembro de la iglesia hace muchos años, pastor, Señor, yo soy pastor, yo soy misionero, yo soy diácono. Nada de nosotros tiene derecho a exigir nada de Dios basado en méritos personales. Nunca. Si fuera por mérito propio, ninguno de nosotros podría ni acercarse a Dios. Solo hacemos porque nosotros estamos en el mérito de Jesús en la cruz. Ahí nos acercamos a Dios. Pero mérito para exigir algo de Dios, nadie lo tiene. No podemos exigir nada de Dios, podemos pedir. Lo hacemos aqui, oramos, pedimos ao Senhor. Oramos, pedimos. A Bíblia nos autoriza a hacerlo. Pero pedimos basados en el carácter de Dios. Pedimos basados en el amor de Dios, en su fidelidad, en su promessa. Pero jamás podemos pedir nada basados em méritos próprios. Jamás basados em nossa própria justiça. Porque como disse a palavra do Senhor, Isaías 64, 6, nossas justiças são, sabe o quê? Trapos de imundícia. Não valem para nada. Deus não deve nada a nadie. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos: quem primeiro deu algo a Deus, para que luego Deus lhe pague. Deus não está em la lista de devedores de nadie. Nadie prestou ou deu algo a Deus que não tivera, para luego venir lhe cobrar algo. Nadie pode ir a um tribunal hoje, a um juzgado, vou demandar a Deus, porque Deus não cumpriu o que me prometeu. Nadie pode acusar a Deus de estafa ou de coisa assim, porque afinal, meus irmãos, se vivimos em la viña, temos que saber que todo o que temos é por graça. Todo é graça. O chamamento é graça, o trabalho é graça, a recompensa é por sua graça. La família é por sua graça, el hogar é graça, la casa, o piso, ser comprado, ser alquilado, é graça. La salud é la graça de Deus. La roupa que nos cubre hoje e nos vestimos hoje é graça. El pão sobre la mesa é por la graça de Deus. La igreja em la que nos reunimos é por graça. Tus nietos que vão a tu casa a comer tu comida e às vezes desarreglar tu casa um pouquinho, são graça de Senhor. Das pequenas coisas que nos alegram, coisas que são parte do cotidiano, todas elas são graça de Deus. Toda é graça. Todo o que temos, meus irmãos, é por sua graça. Todo o que somos, meus irmãos, lo somos por sua graça. O que vive na vinha do Senhor tem que entender que todo é graça. Me acordo da canção que disse: que seria de mim se não me hubieras alcançado? Donde estaria eu se não me hubieras perdonado? Tendría um vacío em mi coração, vagaria sem rumo e sem direção, se não fuera por tu graça e por tu amor. Se não fuera por tu graça, onde estaríamos nós outros? Maestro Isaías, onde estaríamos nós outros? Se não for a graça do Senhor. Todas graças, meus irmãos. Concluo, que já tem tempo, não? Duas lições que hemos visto hoje. La vinha do Senhor. Em primeiro lugar, nunca é demasiado tarde para chegar. Tampouco nunca é demasiado temprano. Al final, o importante é chegar. Em segundo lugar, vimos que na vinha do Senhor, toda é graça. Lo que temos, lo que somos, nada é mérito nosso, toda é graça de Deus. Concluo com a história. Na notícia que leí, recém, passou em Brasil. Não passou em Brasil, leí um periódico de Brasil. 2 homens de Brasil aceitaram a proposta falsa de trabalho. Prometeram excelente sueldo, muitos benefícios, e se foram a Camboja
Sabe onde está Camboja? Aí, sudeste asiático, não? Suroeste asiático, eu creio. Quando chegaram aí, caíram em manos de traficantes de pessoas. Eles tomaram os passaportes e, bajo ameaça e violência, foram obrigados a trabalhar 16 horas ao dia em uma central telefônica, estafando pessoas. Sofreram palizas, sofreram choques elétricos. Conseguiram contactar com a família em Brasil. A família actuou para contactar o governo, pero no momento da publicação, eles seguiam em Camboja sem conseguir regressar ao Brasil. Desafortunadamente, esse é só um caso entre muitos. A trata de pessoas é uma realidade hoje. Há uma estimativa da Organização Internacional do Trabalho que há cerca de 50 milhões de pessoas vítimas hoje de traficantes de la trata. Seja para trabalho escravo, seja para um tráfico de órgãos ou para fins de explotação sexual. O que quero dizer? Hoje, não só Deus sai da praça do mercado, não só Deus busca trabalhadores, Satanás também lo hace. Satanás vai por aí, sai da praça do mercado e ele é o pior dos traficantes de pessoas. Ele é original, é enganador, estafador, mentiroso. ¿Por quê? Porque é espada de mentira. Lo promete todo, não cumpre nada. Não quer obreiros, quer esclavos. Esclavos a explotar hasta la muerte. Porque lo suyo es eso. Para eso vino, diz a palavra, matar, roubar e destruir. Quer destruir igrejas, quer destruir amistades, quer destruir matrimônios, quer destruir famílias, quer destruir pessoas. Quero dizer que hoje Deus e o diabo saem na praça do mercado e chamam. Deus chama obreiros, o diabo chama escravos. Um atua basado na verdade e na fidelidade, o outro atua basado em mentiras e enganos. Um não vindo para salvar e redimir, o outro para matar, roubar e destruir. Minha oração essa manhã, e aí concluímos, que podamos sempre escutar a voz de Deus, gastar nossas vidas em la vinha do Senhor, confiados em seu amor e sua graça, porque fiel é o que prometeu e segura é a recompensa. O Senhor nos prometeu e lo cumprirá. Nenhuma das promessas do Senhor deixará de ser cumprida. Amém? Que assim seja, meus irmãos. Escutemos a voz do Senhor e que o Senhor nos bendiga. E terminamos esse culto de pé. Aqueles que hoje decidem trabalhar em la vinha do Senhor, dedicar sua vida a servir ao Senhor, nossa oração, nossa resposta hoje será cantar esse hino muito conhecido. Pero só aqueles que vierem trabalhar e gastar a vida em la vinha do Senhor. Vamos a cantar. Eu quero trabalhar para o Senhor. E aí sim terminamos nosso culto com essa declaração de fé.